Olá, meu querido, minha querida, recebo um abraço muitíssimo carinhoso do Bispo Henrique de Paula. Nós estamos começando o seu Momento com Deus de hoje e eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 28. Este versículo que nós vamos ler foi que inspirou Lutero a realizar a reforma protestante. Muito interessante. Nós vamos ler agora Romanos capítulo 3, verso 28. Diz assim: Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Bom, meus queridos, muitas vezes eu tenho observado que existe uma confusão tremenda com relação à graça de Deus. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a gente vê, na verdade, que o povo evangélico hoje, muitas vezes, claro, né, não podemos dizer que são todos, mas não entendem a importância da graça. Ainda tem aquela coisa de dizer assim: olha, se você pecar, você vai para o inferno, hein? Ora, se a gente fosse para o inferno porque pecasse, o céu iria ficar deserto, né? Porque todos nós pecamos, e a própria Bíblia afirma isso, que todos nós pecamos. Não existe um só que seja capaz de cumprir a lei de Deus. Aliás, a lei de Deus é tão severa, é tão dura. Você imagina, Jesus disse que se um homem apenas olhasse para uma mulher com intenção impura no coração, já teria adulterado com ela. Não precisava tocar nela, não precisava dizer nada, apenas olhar para uma mulher com intenção impura já é adultério, já é considerado um adultério segundo a lei de Deus. Então, o que dizer a respeito da humanidade? Haveria, por acaso, alguém, um homem ou uma mulher que fosse capaz de cumprir toda a lei? Você consegue compreender? Nós não conseguimos, de jeito nenhum. Nós vamos, de qualquer forma, tropeçar em algum item da lei. E diz a Bíblia Sagrada em Tiago 2,10 que se tropeçarmos em apenas um item da lei, mesmo que nós consigamos cumprir toda a lei, se tropeçarmos em apenas um item da lei, seremos culpados de termos transgredido a lei completamente, integralmente. É o que diz Tiago 2,10. Então nós somos salvos pela misericórdia, meu irmão. Minha irmã, nós somos salvos não por méritos pessoais, não porque conseguimos ter uma vida santa, mas porque Jesus morreu por nós. E esta foi a grande descoberta de Lutero, que acabou provocando a reforma protestante, porque Lutero, naquela época, ele via a Igreja Católica cobrando indulgências e as pessoas tendo que pagar pelos seus pecados, pagando promessas. E ele então, ao ler este versículo da Bíblia Sagrada, ele disse: não, peraí, tem alguma coisa errada, alguma coisa está errada. O que é que diz a palavra do Senhor? Diz que o ser humano é justificado, ou seja, aos olhos de Deus ele é tornado justo pela fé, independentemente da obediência à lei. Ou seja, mesmo pecando, mesmo sendo pecadores, nós somos lavados, remidos no sangue de Jesus e recebemos a justificação que foi conquistada na morte de Cristo, naquela cruz lá em Jerusalém.
Aí os religiosos dizem assim: então, Bispo Henrique, o senhor está autorizando o povo a pecar, o senhor está levando o povo a transgredir a lei de Deus. Não, não é isso que eu estou dizendo. Na verdade, a gente só precisa inverter as posições. Por exemplo, eu me santifico não para ser salvo, mas por ser salvo. Eu tenho que buscar, sim, a santificação, mas não para ser salvo, porque salvo eu sou por causa da morte de Cristo, que me remiu dos meus pecados, que me tornou justo aos olhos de Deus. Pela graça, eu fui salvo mediante a fé. E quando você pega a Bíblia Sagrada, isso está ensinado de uma forma tão clara, absurdamente clara. Basta se lembrar, no caso mais nítido disso, é aquele ladrão que foi morto na cruz ao lado de Jesus, que se arrependeu nas suas horas, nos seus últimos momentos, ele se arrependeu e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, ele não teve chance de mudar de vida. Ele não teve nenhum bom testemunho para apresentar. Ele não ganhou uma alma, ele não fez um jejum, ele não subiu um monte para orar, ele não se vestiu desta ou daquela forma. Não importava isso naquele momento. No momento em que ele creu, ele foi salvo. Você consegue compreender? E é exatamente o que este versículo diz. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado, é tornado justo aos olhos de Deus pela fé, independentemente da obediência à lei. Repito, eu não estou fazendo apologia ao pecado, eu não estou dizendo que as pessoas devam pecar, mas essa história de que, vem cá, meu irmão, se você pecar, você vai para o inferno. Isso não existe. Porque ninguém há que poderia dizer-se completamente santo, cumpridor da palavra. Aliás, esse é um grande problema que sempre existiu dentro da igreja. Desde os tempos de Jesus surgiram os fariseus hipócritas que se achavam mais santos, mais abençoados, mais cumpridores da lei. E é interessante que foram exatamente essas pessoas que Jesus disse que eram hipócritas, que eram... Jesus foi duro com essas pessoas. E a Bíblia nos mostra em diferentes passagens a indignação de Cristo com essas pessoas que querem aparentar aquilo que não são, que se acham melhores do que os outros, que gostam de atirar pedras. Você vê lá o que aconteceu com aquela mulher que foi apanhada pelos religiosos em adultério, Engraçado que eles não pegaram o homem que estava adulterando com ela, mas pegaram a mulher e levaram até Jesus e queriam apedrejar a mulher. Porque na lei era assim, A lei dizia que a mulher deveria ser apedrejada, mas Jesus veio para inaugurar a graça, é um novo tempo. E o Senhor Jesus perdoou aquela mulher com todo amor. Ele disse para ela: olha, eu não te condeno, vai, não peques mais. Você consegue entender? A salvação, ela independe, a não ser que você continue pecando voluntariamente e isso te afaste de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado corrói a nossa relação com Deus. Então, se você continuar pecando voluntariamente, assumidamente, conscientemente, você vai se enfraquecer e vai acabar quebrando a sua aliança com o Senhor. Aí sim, aí você vai para o buraco, meu irmão. Você consegue entender? A questão é,
Eu tenho que buscar a salvação porque eu sou santo, porque eu fui santificado, porque o Senhor Jesus me salvou, e não ao contrário. Peraí, eu sou salvo porque eu mereço, porque eu sou santo, porque eu sou digno, eu sou salvo porque eu jejuo 3 vezes por semana, porque eu sou dizimista, porque eu não falo palavrão, porque eu não desejo mal para ninguém. Isso é totalmente antibíblico, é totalmente contrário aos valores da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Seria o mesmo que você dissesse assim: Jesus morreu à toa, porque eu estou sendo salvo não por causa da agonia de Jesus lá na cruz, não porque Jesus morreu por mim, mas porque eu faço tudo direitinho, por isso que eu estou sendo salvo. Ora, seria uma inverdade, seria um absurdo. Então, você percebe aqui a importância de você estar com Jesus. É tudo que o inimigo quer tirar de você. Às vezes as pessoas ficam: eu não vou para a igreja porque eu sou um pecador. Não, pecador você vai ser, porque você sempre vai tropeçar e cair. Mas aos olhos de Deus você deixará de ser pecador, porque Deus não se lembrará mais dos teus pecados a partir do momento que o sangue de Jesus estiver sobre a tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Há poucos dias atrás nós publicamos um vídeo da nossa igreja, e nesse vídeo aparecia um dos nossos jovens, o Paulo Vitor, descendo de paraquedas e falando, da maravilha que é estar com Jesus, e mostrando que estar com Jesus não é deixar de viver, Estar com Jesus é alegria, é viver, sim, buscando a santidade, mas saltar de paraquedas não é pecado, E aí aparecia também trechos do nosso culto com os jovens pulando, brincando, luzes piscando, e aí alguns religiosos começaram a se levantar, começaram a nos atirar pedras. Porta larga, é isso. É interessante que eles não sabem de nada, eles não conhecem a vida desses jovens, eles não viram a transformação desses jovens, eles não sabem nem quem são esses jovens, e não me conhecem, não sabem quem somos, mas são capazes de atirar pedras, são capazes de nos agredir com palavras tão duras. Por quê? Porque são hipócritas, são como os fariseus que viveram nos tempos de Jesus, que estavam sempre à espreita, tentando arrumar um jeito de atirar uma pedra em alguém, especialmente se fosse em Jesus, melhor ainda. Entendeu? Então, por que nós estamos falando sobre esse assunto hoje? Porque é importante, meu irmão, minha irmã, que você compreenda a grandeza que é estar na presença do Senhor Jesus. A tua aliança com Jesus te salva. Com todo o pecado que você já cometeu e comete, com todas as vezes que você tropeça, que você cai, mesmo cometendo tantos erros, nós somos seres humanos, às vezes a gente se enche de ira, de raiva, às vezes a gente fica indignado com alguma coisa. Somos seres humanos, sujeitos a todo tipo de carnalidade se nós não vigiarmos. Mas de qualquer maneira, é importante você saber que enquanto você estiver com Cristo, então, independentemente da obediência à lei, você está salvo, justificado, tornado justo pela fé. É o que diz a palavra do nosso Deus. Receba essa palavra, meu irmão. Seja fiel à sua aliança. Sim, busque a santidade, santifique-se, porque quanto mais você estiver na presença do Senhor, mais o Senhor vai te honrar. Ele diz: aos que me honram, eu honrarei. Mas a tua salvação foi conquistada por Jesus lá na cruz e não pelos teus atos. Vamos orar, estou atrasado aqui, vamos orar. Senhor, nosso Deus amado, nosso Pai querido, nós queremos te agradecer
te agradecer porque com a morte de Cristo nós nos tornamos salvos pelo sangue. Através da fé nós fomos tornados justos aos teus olhos. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver em santidade, até como forma de gratidão, até como forma de te honrar, porque o Senhor deu a vida por nós, Jesus. O Senhor se entregou por nós. O Senhor pagou o preço do nosso pecado. Então, que nós estejamos firmes na rocha, que possamos manter sempre firme a nossa aliança contigo. Oh Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo e todos digam amém. Glória a Deus. Muito bem, meus amados, não deixa de dar uma passada lá no site da Igreja da Conquista, www.somosconquista.com. Graça e paz.